Scofield. E a primeira lição que nós estamos abordando é exatamente a distinção que se percebe na Bíblia. São classes de pessoas diferentes, que são os gentios, todos os povos, os judeus, um povo especificamente chamado por Deus, e a igreja, que é nós, né? É nós aqui. E quando a gente lê a Bíblia assim, prestando um pouquinho de atenção, a gente percebe que a maior parte dos discursos, né, a maior parte do conteúdo é dirigido a essa nação, a nação de Israel. Mas com a medida que a gente vai pesquisando as Escrituras, a gente percebe também que fala-se muito da igreja, especialmente ali no Novo Testamento. E tanto os israelitas, né, a nação de Israel, como a igreja, tem uma relação muito peculiar, muito particular, muito íntima, muito próxima com a pessoa de Deus. E Deus faz promessas bem específicas, tanto para a nação de Israel, como para esse grupo que é chamado de igreja, que na realidade é um organismo, né, a noiva de Cristo. Mas aí as distinções terminam. Aquilo que é igual termina, ou seja, a relação com Deus e o fato de ambas as classes, né, Israel e a igreja, terem promessas da parte de Deus, aí começam as distinções. E nós temos já aprendido aqui que existe distinção quanto à origem e o chamado. Israel se originou pelo fato de que Deus chamou um homem, Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12. Ou seja, Israel é formada, a nação de Israel é formada pelos descendentes físicos desse homem, Abraão. Já a igreja tem um outro tipo de origem. Eu estou só recapitulando aquilo que a gente já falou nas 3 semanas anteriores, né? Já a igreja tem uma outra origem. Ela foi formada a partir do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme está descrito lá em Atos 2. Línguas como de fogo, falaram em línguas, a multidão achou que eles estavam bêbados, afluiu e houve conversão de 3.000. E a igreja vai continuar peregrinando no planeta até o dia do arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Sendo que a igreja, ela é formada por homens que são chamados de Israel e homens que são chamados de todas as nações. E aí as distinções caem, deixa de haver distinção. A pessoa não é mais escrava, não é mais livre, não é mais homem, não é mais mulher, não é mais judeu, não é mais gentio. Ele passa a ser um componente, um integrante desse organismo que é a igreja, pelo novo nascimento, através do batismo com o Espírito Santo, ele é introduzido nesse corpo. Então, se Israel e a igreja têm origens e chamados diferentes, nós vimos também que a forma de adorar de Israel e da igreja são distintos. Israel adorava num lugar específico, lá naquele templo, lá naquele monte, lá naquela cidade de Jerusalém. Adorava à distância. A nação era representada por um sumo sacerdote que entrava na presença de Deus dentro do Santo dos Santos e que, representando a nação, fazia expiação pela nação. A igreja não. A igreja tem uma forma de adoração completamente diferente, conforme aquele bate-papo de Jesus Cristo com a mulher samaritana que nós vimos. A igreja adora onde quiser, em qualquer lugar, dentro do bueiro, se quiser. Basta que tenham 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo dentro de uma catacumba. Isso acontecia há uns 18, 19 séculos atrás. Os cristãos se reuniam em cemitérios, em cima da árvore. Vão fazer um culto em cima da árvore, sobe 3 rapazes nascidos de novo, 3 garotos lá no alto da mangueira e faz um culto, está adorando a Deus. Ou seja, a igreja adora onde quiser. Basta que 2 ou 3 estejam reunidos no nome de Jesus Cristo, ali está a igreja, porque ele falou isso. E se Israel antes só podia adorar em um lugar,
e representada por um sumo sacerdote, adorava à distância. A igreja hoje adora onde quiser, sendo que todos nós somos sacerdotes, nós somos raça eleita, sacerdócio real. A gente não precisa de representante. A gente tem ousadia para entrar no Santo dos Santos a hora que a gente quiser. Você fechou o olho, você está lá no terceiro céu. Você subiu, passou nuvem, passou atmosfera, ionosfera, estratosfera, aquelas esferas, tudo que a gente estuda lá. Isso é física, é biologia. Lá no naqueles estudos, né? Você atravessa todas as estratosferas, aí você atravessa o universo, dá um chute ali no anel de Saturno, passa por Plutão, vai além de Alfa Centauro, tal, sai de fora, lá do lado de fora do segundo céu, atravessa o terceiro céu, aparece lá diante do trono. Eu vim aqui orar pela irmã agora. A nossa oração, como você bem disse, vai na velocidade muito superior à velocidade da luz. Sim. Você fechou o olho e falou em nome de Jesus, ó Pai, eu estou aqui nessa presença. Você atravessou, está lá no trítono Urano, está lá no terceiro céu. Caso Augusto gosta disso, que eu já estou vendo ali pelo sorrisão fácil dele. É um privilégio, né? Ó, sem sacudir, sem espancar o microfone, porque ele é delicado. Ele está todo amarrado. Eu queria fazer a pergunta seguinte, porque tem dois ali aqui, estudando. Como que se dá a salvação hoje no nosso século, no nosso dia a dia? Como que se dá a salvação na pessoa de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo falou com aquele ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O pastor falou isso lá na Semeadores ontem. Não é isso? Então, porque eles estão ouvindo ali nesse momento, eu gostaria que o irmão explicasse para eles ali como que se dá a salvação, se eles quiserem abraçar a salvação. Eu estou ouvindo a palavra. O Rafios, que estudia aí, estava até apresentando o Evangelho para um amigo dele, e isso é um trabalho que o Espírito Santo faz, né? Ele tem um amigo que foi visitá-lo e foi lá instalar um aplicativo no computador. Aí depois que fizeram o que tinha que fazer, aí foram para outros assuntos, e resolveram escutar um Oficina G3, não sei se vocês conhecem, um conjunto muito bom. E daí a pouco começaram a escutar um pouquinho de Mário Persona, não sei se vocês conhecem também, muito bom. Um rapaz que prega o Evangelho em 3 minutos. E à medida que ele foi expondo e falando das gospialidades dessa vida, né, das coisas gospels, esse rapaz, o Espírito Santo, foi trabalhando no coração dele e ele falou, é a melhor pergunta do mundo, né, Rafa? Ele falou assim, como é que eu faço para ter isso aí? Eu interessei nesse negócio aí, esse privilégio, que o Rafa está lá se exibindo, eu tenho, você não tem. Eu vou lá no terceiro céu, eu falo com Jesus, eu converso tudo com Deus, eu coloco todas as coisas na mesa dele, ele resolve para mim. O rapaz foi ouvindo aquilo e falou, eu quero isso aí, ué, quanto custa? Eu falei, é de grátis. Eu falei, então beleza, aí orou e etc. Então, existem muitos privilégios disponibilizados para aquele que recebe a Jesus Cristo. A única coisa que você precisa fazer é pegar. Se eu pegar aqui um pedaço de bolo e oferecer para o Isaac, o que o Isaac precisa fazer? Estender a mão e pegar o bolo e degluti-lo e curti-lo. Então, a salvação é algo assim disponibilizado. A salvação é algo que está aí. Quem quiser, vem e beba de graça da água da vida. Está escrito, é uma coisa que está pública, notória, disponibilizada, totalmente franca. Basta que a pessoa queira, né? E aí tem que existir aquele querer. Falou, eu quero esse Jesus aí. Esse Jesus através do qual eu fecho o olho e vou lá no terceiro céu. Eu estou precisando de resolver meus problemas. Eu já andei conversando com o Reginaldo. Já é a segunda vez que a gente se encontra lá na Praça 7, que ele assiste lá as nossas palhaçadas lá. Uma palhaçada séria que conduz o Evangelho. E ele tem problemas aí para resolver. Ele é conterrâneo do nosso pastor, é Montes Clarence que fala, né?
E ele veio, teve alguns, como é que fala lá no Nordeste? Novos aperreios, né? Roubaram, tal, ficar exposto assim é meio dificultoso mesmo. Então ele tem muitos problemas a serem resolvidos. Aí ele pode tentar resolver isso de duas formas. Pela própria força, né? Batendo cabeça aqui e acolá, ou entregando esses problemas na mão de Deus e de Jesus Cristo, e aí se torna o seu advogado. Que a palavra fala isso. Que ele se torna o seu advogado. O que é ótimo. A melhor coisa que existe é você ter alguém para resolver seus problemas. Então é só uma questão de querer e de confiar, de responder. Então, dentro do nosso... É bom que eu tomar uma aguite, né? Interessante porque essa questão do ladrão da cruz, eu acho que eu citei isso aqui algumas vezes, quando o pastor Esteves... É sempre bom repetir. O pastor Esteves esteve aqui em 1993, Marcelo estava lá. Acho que o Carlos também estava, quando o pastor Esteves esteve aqui. Eu estava lá. Você estava lá também? Teve a pregação da vinha, do Nabote. Isso. Que o pai me deu, é meu. E o pastor Esteves falou a ilustração com relação ao ladrão, né, sobre o terceiro céu. Paulo cita em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 12, uma visão de alguém que chegou ao terceiro céu. E o pastor Esteves usou essa ilustração. Ele falou que que teve um homem que foi até os terceiros céus, né, ele chegou lá no terceiro céu, veio alguém recepcionado, um homem de linho branco, todo chique e tudo, e ele pensou, uau, esse deve ter sido um grande homem na terra. Você lembra? Aí o pastor Steve continuou. Aí esse homem perguntou àquele homem vestido de linho branco, todo chique lá nos céus, você é Salomão, que teve toda a glória aqui na terra? Ele falou, não. Você foi Davi, o maior monarca que houve na história da terra? Não. Você foi Paulo, o grande apóstolo dos gentios? Não. Você foi Pedro, aquele que Deus deu a chave dos céus e da terra? Não. Então quem és tu? E aquele homem todo refletindo a glória de Deus falou assim, eu sou um homem salvo, eu sou o ladrão da cruz. Né? Simplesmente o ladrão da cruz. Então, e sabe, e continuando o que o Carlos falou, todas as, igual o Rafa falou, eu tenho isso, tenho aquilo, e é um direito de todo aquele que é nascido de novo, né, que é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, viu, senhora? Né? Com toda sorte de bênçãos, ela estava falando comigo essa palavra ontem, de manhã, né? Então nós temos ao nosso dispor todas as bênçãos, só que nós nascemos de novo, já é disponibilizado tudo para nós, só que de acordo com o nosso entendimento, nós vamos recebendo o que Deus tem para nossas vidas. E aí vem a cura, vem a libertação, vem a transformação de dentro para fora. De acordo com eu vou me amadurecendo, conhecendo mais a palavra de Deus, dando espaço para Deus agir através da minha vida. Aí coisas que eu fazia, eu começo a não fazer mais. Então, não porque o pastor chega lá, hoje você não pode. Não. Isso são doutrinas e preceitos de homens. Mas sim, de acordo com a palavra de Deus, vai chegando no coração da pessoa, há uma transformação de dentro para fora. E isso pode ser, é prático e funciona em cada vida de nós, porque todos nós temos problemas. Né? O pastor, quando está pastoreando a igreja, ele está pastoreando problemas. E é o problema dos irmãos e o problema do pastor. E nós também temos muitos problemas. Conversa com ela. Né? Então, de acordo com o que nós vamos recebendo de Deus, Deus vai nos dando sabedoria e discernimento e vai resolvendo os problemas. Então nós temos sim esse advogado, a cabeça do Pai. E Deus é cuidadosíssimo. Pode ser uma coisa bobinha, mas Ele vai lá. Ele estava me mostrando o versículo ali. É fascinante a forma como Deus penetra na nossa vida, no nosso dia a dia. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma criança de 7 anos, tendo problema lá no primeiro ano, né? Um problema infantil de relacionamento com o coleguinha, porque uma coisa da merendeira de um terceiro lá apareceu na carteira desse garoto, filho de crente, evangélico, nascido de novo, e tem convicção de salvação, e um outro rapazinho lá viu
É que fez Eu não estava aqui no dia, lá eu não entendi isso aí, não. é que aprontou essa. Eu não estava, eu só estava pastor. Essa é uma palavra, é um neologismo em inglês, português do pastor Geraldo, com a pessoa chamada viu. Essa criança, uma criança viu lá, é que aprontou essa traquinagem, essa peraltice, né? E de que quando ele estava convidando esse rapazinho, esse menininho de 7 anos de evangelho, para participar da peraltice, quando a professora aparece, né, o perigo aparece, né, a exposição da situação, a professora, ele fugiu e largou a bomba na mão do menininho, que não tinha nada a ver com a história. E ele sofreu o dano. Ele que pagou parte da questão ainda, que ele protestasse, falando, mas não foi, o crime está na sua mão aí, filho, é flagrante delito, mas não fui eu, foi fulano, ninguém acreditou nele, ele ficou muito chateado com isso, porque o Espírito Santo já vem trabalhando na vida, né, no espírito, no entendimento dessa criança, para forjando já um caráter de dar valor à verdade. Foi isso que ele escuta dos pais dele, sempre falar a verdade tem que ser colocada e coisa e tal. E ele ficou muito revoltado com isso, chateado com essa situação, e ele orou. E o interessante é que Deus deu um versículo para ele e respondeu a oração dele. Eu fico pensando, Deus está lá no trono da glória, lá no terceiro céu, ele vai ficar preocupado com o detalhe que acontece na vida de uma criança de 7 anos, vai. Deus é legal, assim, ele está lá no trono sublime de glória, altíssima, fantástico. E se você protocolar no trono dele uma situação, ele entra na questão, ele resolve. Ele começa a ser aquele cuidadoso, que ele vai lá e pega um versículo lá de Provérbios, ilumina para você, te dá tranquilidade, te dá direção. Eu estava ali batendo um papo com Elaine, e ela falou, olha aqui o versículo que Deus me deu, cara, de Lucas 8, não sei o quê. E eu pensando, não, como Deus é cuidadoso. Você coloca a situação diante dele, ele entra na questão. Ele começa a ser participante daquele problema. E é irrevogável. Uma vez protocolado no trono, a questão é irrevogável. Viu? Reginaldo e Deus amar. Amar a Deus. É bonito o nome dele, né? Deus amar. Vou amar a Deus. Vou amar a Deus. A questão, é dessa forma que Deus funciona. Se você colocar uma questão diante dele, ele está dentro do barco. Aí agora também não adianta querer voltar atrás não, porque agora ele vai resolver seu problema, custe o que custar. E ele move céus e terra em função dessa resposta, né? E normalmente ele resolve de forma fantástica, de uma forma cabal, de uma forma que não deixa nenhuma pontinha sobrando. Surpreendente. Oi? Surpreendente. Deus é... Ainda bem que o dono do universo é uma pessoa tão gente boa assim, né? A pessoa, se fosse Satanás, por exemplo, né? Vai ser... Eu estou estudando lá para ministrar para os irmãos às quintas-feiras, às 20 horas, na casa do pastor Geraldo, que não teve excepcionalmente na quinta passada, mas vai ter na próxima. A questão da eternidade é fantástico o que Deus tem preparado. Mas se Israel e a igreja têm origens, uma origem, um chamado diferente. Um foi um homem chamado para formar a nação, para abençoar todas as famílias. O outro organismo, a outra entidade, a outra classe de pessoas da igreja foi formada lá em Pentecostes, porque Cristo em Mateus 16, 18, ele não falou que estava edificando, mas que ele edificaria a igreja, ou seja, já foi formado em Pentecostes. Se tem origem, chamado e uma forma de adoração diferente, também Israel e a igreja têm promessas, princípios de conduta e destino diferentes, porque são classes diferentes de pessoas. Lá a nação de Israel, ela é convocada a prestar, e isso é a área onde mais existe confusão na igreja, na cristandade, nos dias de hoje. Essa falta, por isso, o porquê desse estudo de judeu, gentil e igreja, é exatamente isso, para que os irmãos tenham a percepção de que
tudo que está escrito aqui na palavra é para a nossa edificação, é para o nosso consolo, né? Romanos 15:4, que foi citado aqui. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino. O Espírito Santo consegue usar qualquer versículo desses aqui que foram inspirados, para produzir o que ele quiser. O novo nascimento, a instrução na justiça, a correção, a disciplina. Porém, como já foi dito, uma grande parte do que está escrito aqui é pertinente a uma nação, a nação de Israel. Uma outra parte do que está escrito aqui é pertinente, diz respeito, tem a ver com a igreja. Então é necessário que a gente tenha essa percepção e saiba separar uma coisa da outra para não embolar o meio de campo, que é o que acontece hoje na igreja, na cristandade. A cristandade hoje pega promessas que são específicas para a nação de Israel e que são direcionadas a bênçãos temporais, bênçãos terrenas, e tenta aplicar essas promessas para a igreja. Aí a coisa não funciona, porque o chamado de Abraão e da nação que se formou a partir dele, que é Israel, é um chamado à obediência. Lembra lá do discurso de Deuteronômio 28? O monte é Baal, onde é o mal, e o monte Gerizim, lembra? 6 líderes subiram no monte Ebal e 6 no monte Gerizim, e houve uma convocação à obediência. Se diligentemente ouvires, aí você vai ser abençoado. Se porém você não cumprir tudo que está escrito no livro aqui, a bênção não vem. Isso é com Israel. As bênçãos condicionais. Israel era chamado a prestar obediência e ter como recompensa pela obediência a grandeza terrena, a riqueza. A igreja não. A igreja é ensinada a se contentar com comida e roupa e ficar contente. Isso sob perseguição e ódio. Vamos a alguns versículos aqui de Israel. Lá em Deuteronômio 8, versos 7 e 9, diz o seguinte. Deuteronômio 8, versos 7 a 9. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Falando para Israel. Obediência, bênçãos terrenas. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada e de vides, e filgueiras, e romeiras, e terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Ô, trem bom, hein? Você tem uma promessa dessa. Rango garantido. Vai comer o pão sem escassez. E o Espírito Santo pode usar, ainda que a vocação de Israel seja terrena e condicionada à obediência, e a vocação da igreja não exista promessas de prosperidade, de riqueza, isso não quer dizer que não vai haver um judeu pobre e não vai haver alguém da igreja rico. Porque isso acontece, mas isso são situacionais. Isso também não quer dizer que o Espírito Santo possa utilizar Deuteronômio 8, de 7 a 9, e trazer isso como rema específico e particular para alguém de dentro da igreja. Eu estou falando aqui de entidade, do grupo. Eu estou falando de Israel como nação, não como indivíduo. E eu estou falando da igreja como organismo, como grupo. Um grupo que vai além de limitações geográficas, que vai além de limitações de tempo. Lá na igreja que vai habitar Nova Jerusalém, depois do arrebatamento, depois das bodas, depois do julgamento das obras, depois da tribulação, depois do milênio, vai ter crentes que viveram no século I,
que foram comidos por leões, vai ter crentes do século XXI, vai estar o Martinho Lutero lá do século XVI, ou seja, vai ter crentes aí que viveram durante 2000 anos de diferença. Nós estamos a 500 anos de distância do Martinho Lutero, nós estamos a 1950 anos de distância do Paulo, né? Eu estou aqui a 3 metros de distância do Carlos Augusto, a 5 quilômetros da igreja mais próxima, a 8.000 quilômetros da igreja lá de Belém, eu não sei quantos mil quilômetros da igreja lá da China, mas nós somos parte da mesma igreja. Lá na Nova Jerusalém vai ter crente de tudo quanto é época e de tudo quanto é lugar, porque a igreja independe disso aí, é desse ponto que eu estou falando, é da coisa geral, no sentido mais lato, equipe latos, né? No sentido mais amplo da coisa. Gênesis 24, 34 a 35. Deus falando com Abraão. Desde Abraão, que foi o primeirão lá da nação, tem até rima, né? Desde Abraão, que foi o primeirão da nação. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito. Isso é um rapaz que foi lá buscar a noiva para Isaac, né? Outro dia eu estava meditando nesse rapaz também. Gênesis capítulo 24, versos 34 e 35. A questão do testemunho, né? Abraão andando com Deus e o empregado principal dele acabou virando crente. Poxa vida, o rapaz andar com Deus é legal. Então, olha o testemunho do servo de Abraão, né? Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Observa esses 2 versículos que nós lemos, e mais outros que nós vamos ler, demonstram que as promessas referentes à nação de Israel estão ligadas a bênçãos materiais, a sucesso aqui agora. Já em relação à igreja, e por aí vai, os irmãos podem procurar em N textos de Deuteronômio, de todo o Velho Testamento, até chegar lá em Malaquias, né? Tudo está condicionado à obediência e bênção material. Inclusive, um dos textos mais famosos que é o Malaquias 3. Né? Provai-me nisso. Traz aqui aquilo que você sabe, tem que trazer o dízimo na casa do Senhor. Isso lá em Israel, e você vai ver se eu não te abençoo. Nós estamos cansados de saber que esse versículo é muito usado nas igrejas. Malaquias, provai-me nisso. Se eu não vou abrir a janela do céu, você me traz o dízimo aí, eu te abençoo. Isso tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com Israel. Israel é que seria abençoado se fosse obediente. A igreja é outra história. Mas as pessoas não discernem as coisas. Mistura, embola tudo. A gente pode fazer a aplicação desse texto, porque o mesmo Deus que abençoa Israel é o Deus que nos abençoa. E Ele conhece o coração. Ele sabe o que é ter alegria ao participar. Mas isso é outra história. Como diz o Cléber, já são outros milênios, né? São outros 500. As vocações e as promessas da igreja. O Cristian até falou isso, né? Você lembra aqui? Eu achei muito bacana. Hebreus 3:1. A vocação e as promessas dadas à igreja. Esse organismo, dependente geográfica e atemporal, né? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então nós temos uma vocação celestial. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus. Aquela que a gente está estudando. A palavra fala com relação à igreja que nós somos peregrinos, forasteiros, nós não temos lugar aqui não. Nós estamos em terra estranha, nossa cidade está lá, ó. Nós estamos esperando. Jesus falou: eu vou lá preparar lugar para vocês, né? Jesus acho que era mineiro, né?
Eu vou lá preparar lugar para vocês. Não é assim que está escrito na palavra? Porque, eu não vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Observe, mais uma promessa que é dada para a igreja e a coisa do lado de lá. A gente anda aqui pela fé. Nós temos certeza porque nós cremos, mas ver nós não vemos nada não. A gente vai caminhando, crendo, agindo no invisível. E isso é que é o legal. Porque Jesus Cristo falou, olha, falou para o Tomé, né? Porque você viu, você creu, mais bem-aventurado aquele que não vê e crê. O barato da coisa é esse. É você depositar confiança naquilo que uma pessoa falou, sem ter uma garantia física. E isso vai ser muito recompensado lá na eternidade. Existe galardão em cima disso, a palavra fala. Em 1 Coríntios 4:11 diz o seguinte: até esta presente hora, o Paulo falando dele e daqueles que andavam com ele, muitas vezes o Lucas, o Timóteo, o outro lá, o Barnabé, né? A turma que andava com ele. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas. Olha que vocação. O cara já está com fome, pelado e com sede, ainda apanha. Ainda apanha. E não temos pousada certa. Ou seja, a vocação da... E Tiago 2,5 fala: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, cadê o camelo, o jumento, a ovelha, a prata, o ouro, o leite, a videira, o mel? Tiago 2,5. Cadê o mel, a oliveira, o azeite? Porque isso tem a ver com Israel. Isso não quer dizer que alguém na igreja não possa vir a ser abençoado financeiramente, porque isso acontece muito. Mas para o corpo, igreja, não existe promessa específica de prosperidade, ainda que isso possa acontecer. E no caso de Israel, isso é uma promessa, é uma dívida que Deus tem para com o judeu. Se ele obedecer, é garantido que há um retorno.